expoente máximo de uma geração que pensou e refletiu a realidade social brasileira, Cândido Portinari viveu a grande aventura de recriar plasticamente nossa face mais encoberta e verdadeira. De revelar, através dos traços e cores de sua paleta, as alegrias e os dramas de um povo mestiço, as belezas e misérias de um país em crescimento. Sua obra nos retrata com orgulho e emoção. Somos assim. Portinari é italiano. Eu não sei se acho que é brasileiro, ele é italiano, né? Cândido Portinari que é Portinari. foi da pintura Portinari? magnífica. Não conheço, não. Ah, Cândido Portinari. Eu também pinto. Eu conheço. É um pintor, não é? Cândido Portinari? Não, o nome de rua, aqui na Jaguar, lá na cidade dele, eu conheço. É Brodowski, que foi desenhista, né? Lá tem um museu dele lá em Campo, lá em Brodowski. Já vi falar, mas não lembro dele. Eu não ouvi falar porque eu sou do Recife, cheguei há 2 dias em São Paulo. Portinari. Não é aqueles que faziam quadro, aquelas coisas? Cândido Portinari? Portinari. O povo na cidade ou no campo puxa pela memória. Onde mesmo ele ouviu esse nome? E o que é que ele evoca? De um passado recente, emerge de corpo, alma e arte aquele que foi do povo brasileiro, num determinado momento da história, sua mais perfeita e completa tradução. São Paulo, década de 20. A semana de 22 foi o marco inicial do modernismo brasileiro. Um movimento coletivo de redescoberta do Brasil, de valorização do que é nosso. Rio de Janeiro, década de 30. Decidido a pintar a saga do seu povo, é para o cotidiano carioca que Portinari primeiramente se volta. Não existe nenhuma grande arte que não tenha ligação com o povo. Arte é comunicação. Portinari retornou com frequência ao tema das favelas cariocas, naquele tempo simples reduto de sambistas, de malandros e de uma população pobre, que, à falta de melhores oportunidades, ia buscar abrigo nos morros. Nesse curso de 30, começa ele a ver um Brasil que os brasileiros desconheciam, que o próprio Brasil desconhecia. Então, quando ele começa a fazer esses retratos de mestiços, de negros, mas começa a colocá-los dentro do seu ambiente, que são o ambiente da favela, o ambiente do trabalho, né? E um dos exemplos assim que mais me chamou a atenção naqueles anos, do quadro que eu mais gosto desse primeiro período dele, é exatamente essa mulher com criança, né, que aparece, né, no ambiente da favela, mas também com a praia, né, as praias do Rio de Janeiro, desse ambiente luxuriante, né? Mas naquele tempo ainda a favela era algo relativamente afável, em que as pessoas podiam conviver, né, assim, amistosamente e transitar nesses dois mundos. A efervescência modernista desloca-se nos anos 30 de São Paulo para o Rio de Janeiro. A Lapa torna-se o ponto de convergência de jovens artistas e intelectuais.
Portinari, Manuel Bandeira, Ismael Neri, Murilo Mendes, Jorge Amado, José Lins do Rego, Dante Milano. A característica desse pequeno grupo era uma espécie de autoglorificação. O Portinari fazia os nossos retratos. O Villa-Lobos musicava as nossas poesias. O Jaime Vale também. De modo que era uma espécie de Parnaso do Bar Nacional. Além dos retratos que pintava de encomenda, Portinari nunca deixou de pintar os amigos. Sua galeria de retratos de artistas e intelectuais, tanto brasileiros como estrangeiros, daria por si só para traçar um perfil bastante amplo da história cultural do seu tempo. Como Portinari, quando ele foi para a Europa, ele havia ganho um prêmio com o retrato do Olegário Mariano, né? E então já estava aí traçado no Portinari esses vínculos muito fortes com a cultura, né? do qual ele se beneficiava, né? E o papo com esses intelectuais, para ele, era, como ele dizia sempre, né? Que era a universidade que ele estava cursando. Ele, um jovem que tinha chegado ao Rio, né? Tendo cursado apenas alguns anos do curso primário, né? Mas com uma inteligência, né? E esses dons assim, naturais e excepcionais, ele vai dando saltos assim, no caminho de conhecimento, que quando eu o conheci, ele era um homem de 40, estava com 39 anos, né? E num momento de glória, de realizações assim, que faziam da vida cultural do país o seu patrimônio maior. O patrimônio maior do país, podemos dizer, foi essa renovação, né? Cultural que se passa com a geração de 30, né? Em todos os setores, né? E Portinari, nesse momento, representa excepcionalmente essa geração. Portinari aglutina em torno de si os maiores expoentes de sua geração e é considerado, por suas ousadias e rigor técnico, como bandeira do modernismo. Em si, convivi com Cândido Portinari. Posso testemunhar de sua grandeza humana. Também de como ele carregava o Brasil dentro de si. A cor, o sol, todas as nuances das flores, todas as nuances das águas do rio, do mar, todas as nuances do nosso povo mestiço. Essa foi a matéria com que construiu sua obra imortal. Uma obra que significa a permanência do Brasil, que significa guardar a memória do nosso povo, que significa construir para o futuro. Portinari pintou negros e negras em profusão. Pintou negros rostos de meninas moças em flor, tantas e tão belas, cada uma possuidora de uma graça singular. O que existirá por trás dessas fisionomias serenas, dessa doce mobilidade? Que sonhos, que dramas, que histórias escondem? A visão da mulher negra e suas negras crianças, pintadas por Portinari, transmitem uma impressão de grande força amorosa, eterno acalanto. Sobre essa questão de etnias, é curioso que o último quadro que Portinari estava pintando quando ele falece era uma índia, a Índia Carajá, que ficou
acabado. E ele pintou, então, várias cenas dos aspectos indígenas do país. O nosso povo está se formando de todas as raças. Tem todos os climas, aspectos bem nacionais. Na angústia do seu crescimento, uma fisionomia moral e intelectual bem marcada. A arte deve traduzir essa inquietude, o momento brasileiro na humanidade. Em 1939, Portinari lança um olhar pelas regiões brasileiras e pinta com essa temática 3 painéis para o pavilhão brasileiro da Feira Mundial de Nova York. É o início de uma série de trabalhos com temática regional. A baiana, habitante de um território mítico e encantado, virou figura nacional, levando para o espaço democrático das ruas um pouco de sua graça e da beleza de seus trajes típicos. Portinari as retratou em toda a sua plena dignidade. A cana vem daquele lado lá. Se isso aqui fosse uma usina, ela viria de trem e seria jogada numa esteira. Mas aqui quem traz é um carro de boi. Essa aí já foi passada. Quem manda nela agora é o Dr. Juca. Como é o Nordeste visto pelos olhos de uma criança? José Lins do Rei nos contou, em livro que Portinari ilustrou, a vida de um menino de engenho, seus sonhos, fantasias, desejos. Levaram-me para o engenho do meu avô materno. Eu ia ficar ali morando com ele. Um mundo novo se abrira para mim. E era com os olhos de deslumbrado que olhava então aqueles sítios e os meninos que via brincando ali. Minha imaginação vivia assim a criar um mundo maravilhoso que eu não conhecia. Com uns dias mais, eu já estava senhor de minha vida. Menino perdido, menino de engenho. José Lins do Rego declarou numa crônica: tenho orgulho de pertencer à mesma geração de Cândido Portinari.
Em 1937, Portinari conhece e retrata o escritor Graciliano Ramos, recém-saído da prisão. Serão amigos para toda a vida. Ingressam juntos no Partido Comunista Brasileiro, levados por um entranhado desejo de justiça social e pela simpatia e admiração pela figura carismática de Luiz Carlos Prestes. Tínhamos contatos frequentes. Sempre que o partido tomava uma posição nova, ele me procurava, né? Porque ele não tinha confiança, achava que não compreendia bem. Portinari sempre manteve uma atitude de independência, tanto em relação ao governo como em relação às diretrizes do Partido Comunista. É preciso haver uma mudança. O homem merece uma existência mais digna. Minha arma é a pintura. A tragédia dos retirantes foi tema constante da literatura dos anos 30. Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos, que conta em estilo seco e enxuto a história de uma família tangida pela seca, teve grande influência no desenvolvimento da temática dos retirantes na obra de Portinari. O 15, de Raquel de Queiroz, narra uma retirada no Ceará em 1915, mesmo ano que chegavam a Brodowski os primeiros retirantes. Portinari tinha 12 anos na época. Desde menino tenho vivido o drama dos retirantes. Lembro-me da seca de 1915, as grandes levas, aquela miséria. A verdadeira via sacra de Portinari, que é inteiramente fora do padrão, assim, da ideia narrativa de uma via sacra, é a sua sede dos retirantes. Isto é que é a via sacra de Portinari. Tenho pena dos que sofrem. Gostaria de ajudar a remediar a injustiça social existente. Qualquer artista consciente sente o mesmo. O pintor social crê ser o intérprete do povo, mensageiro de seus sentimentos. É aquele que deseja a paz, a justiça e a liberdade. Essas levas não param. Como deixar de fixar em meus quadros aquilo que faz parte da minha infância, de minha vida e a esperança de ver uma vida melhor para os homens que trabalham na terra? Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos. Vêm das terras secas e escuras, pedregulhos doloridos como fagulhas de carvão aceso. As secas vão à morte semeando. Em fevereiro de 1946,
Graciliano escreve a Portinari: Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e misérias existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. O que às vezes pergunto a mim mesmo, com angústia, Portinari, é isto: se elas desaparecessem, poderíamos continuar a trabalhar? A presença de vigilantes urubus que acompanham silenciosos e pacientes o desfecho da luta desigual entre o homem e a terra devastada torna ainda mais aterradora a situação representada nesses quadros de Portinari. Portinari influencia não apenas a pintura. Todas as imagens daquele período são marcadas por essa busca do realismo, e nós vemos que o próprio cinema francês, o cinema italiano, e sem falar no cinema brasileiro, né? Porque os jovens pintores do Brasil, e os jovens cineastas, principalmente aqueles que estavam querendo fazer o cinema novo, como foi o caso do Nelson Pereira dos Santos, que foi meu contemporâneo na época em Paris, né? E conviveu, também teve a oportunidade, inclusive eu conduzi um dia um encontro de Portinari, quando ele estava estudando no IDEC em Paris, né? E depois, ao voltar ao Brasil, ele com Alex Vianney, né? E Alex Vianney vinha de um outro ponto, porque ele havia sido correspondente da revista Cruzeiro em Hollywood, né? Então, esse cinema novo no Brasil foi um primeiro momento, né, que correspondia àquilo que os modernistas tinham feito na literatura e que as artes visuais da Semana de 22 tinha feito. Esse cinema novo procura, né, realizar, e vai ter expressões grandes assim, né, no pensamento nosso, tendo assim maiores representantes a figura do Glauber Rocha, né? Procura Antônio das Mãos. Em 1940, com a morte de Corisco, encerra-se o ciclo do cangaço, iniciado com a Grande Seca de 1879. Como os retirantes, os cangaceiros também estão presentes na obra de Portinari. Nos intervalos das dores, a alegria. O nordestino brinca e saúda o tempo de fartura com danças e festejos. Alegrias e dores de um povo valoroso que comemora a terra recuperada com renascida esperança. Sempre desejo em minha pintura representar o povo do Brasil, nascendo, sofrendo, trabalhando, festejando, em casa, nas ruas, com suas roupas e suas cores, casando, cantando, chorando, enterrando seus mortos, morrendo, pintando, escrevendo ou mesmo em repouso. Esses temas estão permanentemente na minha cabeça. Pinto a dor, a alegria, o trabalho, a miséria, meu povo.
Portinari, a arte moderna se populariza, ganha as ruas, consegue reconhecimento e aceitação popular. Comprometido e solidário com o destino dos humildes e deserdados, o artista ilumina e eterniza o que sempre permaneceu escondido e escamoteado na realidade social brasileira, alcançando dessa forma expressão universal.